Seja muito bem-vinda ao Pod Supremo, podcast dedicado principalmente para os temas de superação, resiliência e motivação, ou superação, relacionamento e motivação. Se isso faz sentido para você, siga esse canal para que cada vez mais grandes exemplos possam impactar a sua vida. E hoje eu estou neste episódio com a Bia Ferraz. Bia Ferraz é estrategista de marca, de negócio e comunicação, designer e facilitadora de CNV. Bia Ferraz, muito obrigado pela tua presença. Eu agradeço imensamente você estar aqui. Agora me diga uma coisa, Bia. Me conta pra gente um pouco da tua história, da tua formação, porque esse podcast está dedicado principalmente para esse tema realmente de superação, resiliência, motivação ou superação, relacionamento e motivação. Muito obrigado. Nossa, a palavra é toda tua. Obrigada, eu estou muito honrada, de verdade, de estar aqui pelo convite e tudo mais. E falar sobre superação, quem não tem, né, histórias, todo mundo, né, superação, resiliência, motivar as outras pessoas, todo mundo tem. Bom, vou começar pelas minhas formações, então. Maravilha. Tenho a formação em administração, então, administração com ênfase em comércio exterior. Aí estudei, fiz administração. Aliás, um tempinho antes da administração, que não foi a faculdade, é uma curiosidade que eu tenho uma formação em instrumentadora cirúrgica. Uau. Eu queria muito ser médica. É mesmo? É. E falei, bom, vou tentar um caminho, né? Uhum. Quem sabe, através da instrumentação cirúrgica, eu fico mais próxima da medicina. Sim. Fui fazer... Eu morava em Curitiba ainda, até, nesse momento. E aí fui, fiz o curso, amei, me apaixonei, vim para São Paulo. Chegando aqui, eu não consegui trabalhar na área, atuar na área, e fui estudar administração. Comecei a estudar administração. Em paralelo, eu fui trabalhar nos Trovadores Urbanos, eu não sei se as pessoas conhecem. Perdão? Trovadores Urbanos. É uma empresa de serenata. Isso. É. E eu fazia a parte financeira lá. Eu trabalhava junto com a Maída Novaes e com o Marcelo Baccarini. Depois, saí dos Trovadores, fui para 100% locação de imóveis e montagens. É uma empresa de eventos em São Paulo, que faz eventos sociais e é muito bacana também. Lá eu fiquei por 15 anos. E lá eu estudei muito também. Fui fazer especialização em RH e fiz... Eu já até perdi o tanto de certificações que eu tenho, assim, de mini curso, sabe? Que você vai fazendo até, né? Para se especializar, até que aos 40 anos eu saio da 100% e venho empreender. E aí que começa a história de resiliência. Uma das, né? Porque eu vou falar da minha história de empreendedorismo, depois eu volto na minha pessoa, porque tem outras de resiliência e superação. Sim. Quando eu entrei no empreendedorismo, eu não sabia o que eu ia fazer, como eu ia fazer, que habilidade que eu ia colocar para vender. Porque quando a gente, né, tá numa faixa etária dos 40 anos, a gente não sabe, a gente conhece tanta coisa, sabe tanta coisa, e fala assim, vou vender o quê agora? Vou para o corporativo? Não vou, porque quem vai contratar uma mulher de 40 anos, 3 filhinhas pequenas, eu tava com uma amamentando na época até, falei assim, esquece, corporativo, ninguém contrata. Tenho que pensar em alguma coisa. E um tempo atrás, antes de sair, eu tinha feito um processo, eu tinha passado por um processo de coaching. Eu já tinha me apaixonado pelo coaching. Eu fiquei encantada. Desde o momento, isso foi em 2014, mais ou menos. De 2014 até a minha saída em 2018, quando você passa por um processo de coaching, você acaba se transformando em um multiplicador. Porque você começa também a ajudar as outras pessoas. A partir do que você aprende, você começa a ajudar. Então, daquele momento, eu comecei a ser uma pequena transformadora, né? E guardei aquilo comigo. Saí, falei, bom, agora é minha hora. Vou, né, fazer a minha formação. Aí fui, linda, maravilhosa, achando que estava arrebentando. Fiz a minha formação. 3 dias de imersão, né? Que a gente fica dentro de um ecossistema com as pessoas, todo mundo lá aprendendo no mesmo movimento. Você sai de lá achando que você vai desbravar o mundo, né? Que você vai
vender processo de coaching que nem água, né? Sai vendendo, é só 3 mil aqui, 4 mil ali, 6 mil ali, e sai vendendo. Na época, eu lembro que tinham pessoas até vendendo por 12 mil. Eu falei assim, nossa, deve, né? Na época, hein? Olha só. E eu pensei, bom, vai ser fácil, tranquilo. Me formei, já aplicava um pouco, já sabia um pouco, né? Que nada. Chegou a ser Master Coach? Chegou? Eu não cheguei a ser Master. Tudo bem, ok. Mas até que isso, né, na formação, você fica com os olhos brilhando. Sim, você sim. quer muito. Você fala assim, meu Deus, vou chegar no Master. Guardei aquilo no coração, a gente escreve a nossa cartinha, guarda ali para 1 ano, né? Tudo bem. Aí tá. Aí sai pro mundo, vamos vender. E vende. Quem vende? Não vende. Eu falei assim, Senhor, me ajuda. Eu preciso sustentar 3 criancinhas. Como eu faço? Muito bem. Aí vamos tentar, vamos ver os caminhos possíveis e imagináveis. E na época estava acontecendo muito digital. Então eu falei assim, bom, eu não posso sair de casa. Tenho que cuidar delas. Tenho que fazer alguma coisa. Como é que eu faço no meio de tudo isso? Muito bem, vamos usar o digital. E aí eu comecei a falar com as pessoas e eu falei assim, olha, o meu processo pode ser via telefone, já naquela época, antes de pandemia, onde todo mundo fazia os processos presenciais. Eu falei assim, olha, você pode ficar, a gente faz via vídeo, tá tudo certo. E eu me adaptei a muito rápido, assim, sabe, a fazer o processo via telefone. Só que é um aqui, outro ali, outro espaçado lá, e eu falei assim, meu Deus, eu preciso vender mais, não dá, né, o volume precisa acontecer de uma forma melhor. Muito bem. Vamos para o digital, então. Vamos tentar vender pelo Instagram. Que era, né? E, aliás, que é até hoje, né? E de fato, hoje eu confirmo, é um canal. De fato, é um canal que faz vender. É o canal que eu uso, inclusive, realmente para me relacionar e para vender. Falei, bom, vamos usar o digital. E aí começa toda aquela, né? Quantos seguidores hoje? E aí, amanhã? Nada. E faz postagem, e nada. Eu falei assim, gente de Deus, o que tá dando errado? Por que eu não tô acertando? Vamos tentar novamente. Vai aprender design, vai estudar design. Bom, estudei design, fui aprender design, porque eu falei assim, porque meus posts devem estar horríveis, né? Preciso aprender design, deve ser isso que não tá entregando. Porque a história, eu até sabe, né? História, português eu gosto muito, então isso ia bem. O meu storytelling sempre foi bom. Agora no design, tava pecando. Eu falei assim, então é o design, então eu vou ter que estudar design. Fui estudar design, aí fui entender como é que isso acontecia, funcionava, e fui começar a vender design. Uau. E a coisa começou a acontecer. Aí faz um site para um, faz um site para outro, aí a vida vai mudando. Eu falo, gente, isso porque eu queria ser coach. Sim. Agora, a minha vida tá fazendo assim. Sim. E eu tenho uma fada madrinha que eu sou muito apaixonada por ela, assim, que ela me ajudou muito mesmo no meu começo, que é a Denise Damiani. Ela é uma pessoa que meio que fez assim comigo, vem aqui que eu vou te ajudar. E ela foi uma dessas pessoas. Eu falei, Dedê, preciso da sua ajuda. E ela foi, né, aos pouquinhos me ajudando. Até que chega um momento em que eu consigo fazer uma formação de branding na Ana Couto, que é a maior agência do país, né? Uau. A Ana, pra mim, ela é assim, muito bacana. E eu falei, caraca, né? Muito bom estar lá, né? Estudar e aprender o que ela faz. Eu falei assim, isso é muito bom. Quando eu fui para a Ana estudar e fazer a certificação em branding, eu tinha feito, né? Eu tinha preparado o meu processo de branding, só que eu chamava de branding process para marca pessoal. Ele estava ajustado, estava acontecendo, era esse processo de coach que eu ajustei, coloquei do meu jeito e falei assim, isso aqui funciona. Aí eu fiz a formação na Ana, olhei para o meu e falei assim, olha, até que eu estava bem, até que eu estava fazendo a coisa certa. E isso me trouxe também uma segurança a mais, né? De falar assim, puxa, eu não estava errada, o meu feeling não estava errado. Então, continuo fazendo design, continuo fazendo os meus processos de marca, mas eu não chamava de mentoria, que hoje eu chamo de mentoria. E fazendo os processos. E isso acontecendo em paralelo. Aí um indica aqui, o outro indica lá. E a minha vida começou realmente a mudar a partir disso. Desses acontecimentos. Eu falei assim, bom, já que você
né, fez essas bagunças aí comigo, tá tudo certo. A gente vai aprender. E eu entendi que eu precisava aprender muita coisa. Muita coisa. Muita coisa. Eu tinha muita habilidade técnica, muita, né? Habilidade técnica, tinha muito conhecimento. Eu sabia muito das coisas, mas eu não tinha habilidade comportamental e não tinha habilidade de fala. Agora a gente vai voltar lá na CNV. Porque a CNV também entrou logo nesse pedaço aí, né? Nessa transição de carreira em que eu saio do corporativo e vou fazer o quê? Vender o quê? E nesse momento eu fui atuar no voluntariado. Dentro do voluntariado, eu vou fazer, né? Vou ajudar a construir um processo de treinamento para uma equipe. E eu sou, né, designada a ler o livro do Marshall, o de CNV. CNV, Marshall Rosenberg. O Marshall Rosenberg. Para quem não conhece, né? Para quem não conhece, é. E o Marshall, ele é um psicólogo que começou a estudar, não só ele, mas junto com outros pesquisadores, a CNV, né, a comunicação não violenta, para atuar em conflitos de guerra e tudo mais. E também, né, isso acabou sendo tão difundido que eu falo que hoje existe CNV em todos os lugares. As pessoas acabaram só nomeando, né, comunicação assertiva, comunicação empática, comunicação isso. Eu vejo que, assim, tudo é CNV. Eles só vieram renomeando para facilitar o entendimento e talvez para amplificar essa voz da CNV. Eu vejo muito isso. E, enfim, fui estudar e foi meu primeiro fracasso, né? Esse treinamento foi meu primeiro fracasso, que eu me perdi no horário, me perdi na aplicação. Foi um desastre. Eu saí de lá nesse dia do voluntariado, que eu achando a última bolachinha... Não, a última bolachinha do pacote, não. O último farelo, sabe? Que já estava esmagada aí e não dava para fazer mais nada. Uau. E eu falei assim, meu Deus, como é que eu me perdi tanto? Tanto? Muito. 2 dias de perdão, né? Aí eu passei pelos meus 2 dias de perdão, como ensina a CNV. Vamos olhar para tudo, tira aprendizado sobre isso e vamos entender. Desse dia eu falei assim, eu vou ser a melhor facilitadora que tem de CNV. Decididamente. E comecei a praticar no meu dia a dia. O dia a dia de quem está em casa e que tem 3 filhas pequenas e que tem um monte de afazeres, não é um dia a dia simples. A gente quer trabalhar, mas ao mesmo tempo a gente tem um monte de coisa, tem um monte de desafio para desenrolar. E ao mesmo tempo que eu estava sentadinha aqui trabalhando, tinha mãe, eu quero isso, mãe, eu quero aquilo, e mãe. E chega um momento do dia que você tá com a cabeça desse tamanho. E o que sai da sua boca? Grito. E quando eu me percebi, né, nesse movimento de gritos e gritos e gritos, eu falei, cara, o que tá acontecendo comigo? Tudo é bendita da CNV e eu não consigo aplicar em mim, na minha família, nos meus relacionamentos, tem alguma coisa errada. Né? Senta, pensa e começa a avaliar. E é fazer um mapinha, né, do seu dia a dia. E eu comecei a pensar, falei assim, caramba, eu olhava pro meu dia e o meu estado emocional, no geral, estava muito mais para a raiva do que para o equilíbrio. E eu falei, por que eu sinto raiva? Eu não sinto raiva das minhas filhas. Eu sentia raiva da situação, da falta de tempo, da falta de conseguir fazer as coisas. E isso me deixava, sabe, não, isso não tá normal. Eu preciso organizar minha agenda, eu preciso organizar as coisas, porque senão eu vou, né? E eu tô saindo do meu centro e tô deixando a minha casa desestabilizada com tudo isso acontecendo. Aí eu querendo vender de um lado, querendo fazer aqui do outro... E as coisas atropelando, eu falei assim, não, tem coisa errada, preciso sentar e reorganizar isso. E vem sendo, né, um desafio. Não é simples, né, educar crianças, você acompanhar, ainda mais, né, todo o tempo, ali disponível e tudo presente. Mais. Estar presente, porque às vezes a gente, na maior parte do tempo, a gente não está presente. A gente está, né, sempre. E foi isso que eu falei assim, bom, vou... né, absorver essa bendita CNV na minha vida e vou fazer isso aqui acontecer. Paralelo, eu fui entendendo que eu tinha alguns comportamentos que eles precisavam ser alterados. Eu precisava desenvolver a minha fala. A minha raiva também vinha da minha falta de vocabulário interno, das minhas conversas internas. Eu não conseguia conversar. Era tudo na base do estresse. Eu falei assim, não, tem caminhos melhores. Entendendo isso, fui melhorando, acalmando. E desenvolvendo inteligência emocional, porque a CNV
nos ensina isso, né? Eu vejo a CNV, a comunicação, como uma grande ferramenta para desenvolver a inteligência emocional. Ela te ensina a entender quais são as emoções, quais são os gatilhos que despertam, e você vai lá e puxa a cordinha. Você fala assim, não, você não vai ligar na tomada agora, não. Esquece. Porque a gente começa a ter conversas com a nossa mente. A gente começa a entender que muito do que a gente pensa é produzido, não é fato. São impressões, sentimentos, opiniões que a gente carrega durante a vida e que você pensa, puxa, se eu separar, né? Se eu pegar uma foto disso aqui, isso aqui é só um microfone. Qualquer coisa que eu acrescentar a partir disso aqui, aí eu já estou comentando, né? Eu já estou julgando e estou colocando a minha, né, impressão e opinião sobre isso. E que deixa de ser um fato. E foi quando eu realmente comecei a entender, comecei a mudar, comecei a entender que a minha comunicação também precisava melhorar, meu comportamento, eu precisava acalmar mais, acalmar as minhas impulsividades. E isso foi me ajudando, porque eu era do tipo que eu recebia um e-mail, eu já queria responder, porque eu queria ser eficiente. E não é ruim isso? É péssimo. Eu fui entender que isso era péssimo. Existem coisas que precisam ser respondidas naquele minuto, tem coisas que não, tem coisas que precisam descansar, precisam ser pensadas, para depois você, né? Olha, agora eu consegui me acalmar e consigo pensar. Aí você responde. E eu hoje faço isso para tudo. Então, recebo. Dependendo se alguma coisa que realmente já está no meu automático e que é ok. Agora, se não está no meu automático, eu paro, deixo descansar. Amanhã eu volto. Textos, eu escrevo textos, eu amo escrever textos. Escrevi o texto. Deixei lá. Amanhã eu volto. Vou lá e já faço alguns ajustes. Dou uma semana. Uma semana depois, aquele texto ele tá muito melhor. Tudo fica muito melhor fica com o aprimorada, se aprimora. Você consegue trazer mais riqueza, tirar coisas que não precisa. Né? E isso eu aprendi eu fiz um curso de escrita criativa com a Cris Dantas. Dantas. E ela foi redatora da Vogue, da Casa Vogue, sabe? Ela é sensacional, adoro falar sobre ela. E que ela me ensinou também. E toda vez que eu vou escrever um texto, o que a Cris falaria agora? Ou o que a Cris me pediria para cortar aqui agora? E a gente vai se desenvolvendo, né? A escrita, o verbal. Então, eu fui me construindo, né? No que eu faço, o que eu vendo, como eu faço, o que eu falo, como eu atendo o cliente, como eu fui, né, crescendo e me desenvolvendo. Até que eu chego agora, né? Tudo que eu queria, o que está acontecendo agora, eu queria que tivesse acontecendo há 6 anos atrás, né? Boba eu, né? Não seria possível. E hoje eu olho com muita consciência e falo, de fato, você é divino, porque você entende o que a gente realmente precisa para que a gente caminhe no que você quer que a gente faça. E a partir disso foi quando eu tive, né, os meus entendimentos e agora eu fico muito rápida também, sabe? Eu falo, Amanda, qual é o aprendizado da vez? Porque eu já consigo pegar um pouco mais rápido do que antigamente. Antigamente eu ficava naquele ciclo, sabe? E eu falei, não, tem coisa errada. Mas eu não conseguia perceber nem que eu estava num ciclo. Hoje não. Hoje eu já olho e falo assim, eu tô num ciclo. Preciso sair desse ciclo e já consigo me corrigir muito mais rápido. E isso vai ficando cada vez melhor, né? A gente vai crescendo, se aprimorando. E eu percebo que, assim, a comunicação, para mim, muito mais do que uma ferramenta, ela foi transformadora. Transformadora. Ela mudou a minha vida. E eu tenho um workshop que vira palestra, eu falo assim, a comunicação, ela transforma o mundo, o seu negócio e você. Mas, na verdade, é o contrário. Ela transforma você e você transforma o seu entorno, a sua carreira, o seu negócio, e o que impacta o mundo. Né? Então, quando a gente aprende, tá tudo aqui. E quando a gente aprende isso, nossa, é grandioso. A gente transforma tudo mesmo. A gente vai impactando as pessoas que estão ao nosso lado. Hoje eu brinco com as minhas filhas, meninas, e aí, como é que eu tô? Tô melhor?
Ela mamãe, tá melhor, tá melhor. Eu falei, pô, já tá bom, né? A gente vai contando lá nos dias. Quantos dias faz que a mamãe não grita? Né? Mas é interessante. Sim, e é o dia a dia, é a rotina da maior parte das mulheres. Sim. Né? Todas nós vivemos isso. A maior prova está sendo dentro de casa, né? Então, se eu não passar na prova de casa, tô ferrada lá fora. Aí é o meu termômetro. E aí, tô melhorando, tô melhorando. Não, mamãe, de vez em quando você... Mas eu falo, mas também, né? Por quê? Né? Quando a gente tem filhos, assim, a repetição é tão grande, porque a gente fala 1, 2, 3. E eu tenho um tom de voz que é um tom de voz mais baixo. Agora eu tô usando a minha potência, porque a minha voz não é assim. E aí você pede 1, pede 2, pede 3, pede 4, pede 5. Senha. O ser humaninho tá ali, na sua frente. Aí você fala, não vai fazer, senhor? Né? Vamos, levante-se. E no ser não levanta. Até que você precisa entonar um pouco mais a voz para aquele ser humaninho se mover. Até que dá até um susto, né? Aí vai. Eu falei assim, bom, brincando. Claro que de fato acontece um pouco, bem menos. Eu invisto muito na conversa. Temos muitas conversas. Quando eu percebo que uma precisa de uma conversa comigo, eu sento individualmente com cada uma e eu falo, agora não é só a hora, a outra quer vir, quer escutar e quer entender o que está acontecendo. Eu falo assim, não, agora não é só a hora. Vamos que agora essa aqui precisa dar atenção. Porque eu entendo que eu vivi uma infância assim também, sem fala, sem comunicação. E eu acredito que muita gente viveu isso. Sim, né? sim. E eu percebo... faz parte da cultura da nossa geração. Tem um monte de coisa que impactaram e que fazem isso acontecer. E hoje eu percebo que eu não preciso replicar isso com elas, né? Sim. E que a conversa, eu falo, a conversa ela resolve tudo. Sim. E não existe conversa difícil. Elas podem ter um pouco mais de necessidade nossa. Mas elas não são difíceis. Precisamos ter mais conversas com todo mundo, né? Com todo mundo. É necessário, as pessoas, às vezes, elas só precisam ser ouvidas. Durante o meu processo de marca, olha que interessante, meu processo é de marca, é um processo completamente estratégico e que acaba movimentando algumas coisas no lado humano que cheguem pontualmente, que a gente precisa, eu não gosto do termo destravar, mas que a gente precisa conversar para que aquilo se limpe e a pessoa consiga ficar, né, em si e ok. Dialogar. Dialogar e falar sobre tudo e limpar o que realmente necessita. E quando eu tô nesses processos, porque meu processo acontece através de um formulário, a pessoa responde, que daí é já o primeiro exercício, que é o da escrita, e depois vem no verbal, na fala. E na fala eu consigo pegar o que não veio na escrita. E é onde eu uso, né, o poder das perguntas do coach para poder entender o que está acontecendo ali. E a gente vai limpando. E quando a pessoa se escuta, acontece o processo. É a beleza do processo. Se escutar, né? Se escutar. E a pessoa tem aquela compreensão. Eu falo assim, puxa... A comunicação de si mesmo, né? A comunicação de si mesmo. E ela só isso que ela precisa. Às vezes ela precisa só de um ouvido e de uma boa pergunta. De um ouvido e uma boa pergunta. Ela não precisa da sua opinião. Ela só precisa de um ouvido e uma boa pergunta. Sabe fazer isso? Tá lindo, né? Tá lindo. Você tá ajudando um monte de gente. Ninguém quer opinião. A gente só quer opinião quando a gente quer pegar o troféuzinho e levar embaixo do braço, né? Que na verdade a gente não quer opinião. A gente quer que alguém concorde com o que a gente está pensando, né? A concordância. Aí é diferente. Às vezes a gente consegue, às vezes não. Mas quando a gente percebe que a gente vai buscar apoio no outro ou uma resposta para pegar a sua verdade e levar embaixo do braço, é uma coisa. Quando a gente realmente quer se ouvir e quer gerar mudança e precisa dessa mudança, a gente vai buscar as pessoas. A gente sabe até quem busca, não é verdade? E vamos falar assim, que a comunicação interna de si mesmo, ela tem que ser não violenta também, né? Nossa, muita. E olha, eu vejo que
a síndrome da impostora ou a síndrome do impostor é um ser, né, que não exercita a CNV, né? Ele é algo que fica, né, na nossa cabeça ali dizendo, você não sabe tanto ainda. Mas você, puxa, mas falta isso ainda, não é? Se sabota. Sabotando o tempo, né? Todo, né? Mas somos nós? Não, são os pensamentos que a gente alimenta. A gente vai alimentando monstrinhos aqui, né? Alguém falou, a gente já pega pra gente. A verdade do outro não é a nossa verdade. Não é, então precisamos. É difícil, é muito difícil. Eu pra estar sentadinha aqui hoje, meu estômago já foi lá pra cima, já, né? Por quê? Dá medo. Se expor, dá medo. A gente, né, tá com medo do ridículo, tá com medo de alguém falar assim, Eu lembro no começo, vai virar blogueira. E é? Viu? Até gostaria de virar. Quanto mais seguidor, melhor, gente. Não, mas ouviu isso? Eu vi, é? Nossa. E assim, o fato de atuar no digital traz esse estigma, né? Porque, você é blogueiro, ou é youtuber, ou é isso. Não, e não existe. Tá ganhando muito dinheiro. Tá ganhando muito dinheiro. Não existem essas caixinhas que colocam a gente. Não existem. E a gente acaba até se enquadrando na caixinha do outro, que o outro determinou pra gente. Não é? Não, eu falo, não. Vamos começar a pensar por si, né? Sim. É complexo, é complexo. Quando eu comecei a empreender, eu entendi que eu tinha que estudar. Mas só que chegou num volume de aprendizado que eu fiquei, assim, até estafada. Porque eu falei assim, e agora? O que eu faço com tudo isso? E chegou um momento que eu falei assim, esse período eu vou ficar sem estudar nada. Eram horas e horas de vídeo, eram horas e horas de estudo, E eu falava assim, eu não saio do lugar. O que é que tá acontecendo? Estafada. Por quê? Porque eu achava que eu não era competente ainda. Eu falei que cada hora me faltava uma coisa, Eu falei, como assim? Como assim? Né? Eu falei, não é possível. Até que o corpo para a gente, ou a gente realmente fala assim, não, tem coisa errada aqui, eu preciso ir para outro caminho, porque não tô conseguindo encontrar aqui, né? E a gente acaba buscando muito mais. Hoje, quando eu percebo dentro das minhas mentorias essa síndrome acontecendo com a pessoa, eu falo assim, seu caminho não é esse, vamos dar um tempo, não é hora de estudar agora. Você já tem certificado para dar e vender, se você quiser. Vamos parar. Vamos focar. Qual é o foco? O foco é vender. Não vendeu? Esquece. O nosso foco é vender. Não é produzir conteúdo, não é. O seu foco é vender. A hora que você vender, aí você produz conteúdo. Porque as pessoas, o que elas acabam caminhando? E que foi o que eu fiz também. O que é fácil? Ficar no Instagram, produzir conteúdo, né? Isso. Agora, ir abordar cliente, ir prospectar, ir vender, né? Isso. Não é tarefa fácil. Dá mais trabalho. E não só dá trabalho, mas as pessoas, elas têm vergonha de vender, né? As pessoas têm muita vergonha de vender, é difícil de vender. Eu já não acho mais, tá? Eu já acho bem fácil. Já. Porque, na verdade, o que é importante a gente entender é qual é o meu estilo de vendedora. Como eu tenho que fazer para vender? Aí eu entendi o meu estilo, aí eu consigo vender. Aí flui, simplesmente flui. E eu não sou uma vendedora de ficar ligando. Eu sou muito mais consultiva do que agressiva. Então, o que eu uso de estratégia para mim? Eu preciso falar com o maior número de pessoas possíveis e imagináveis. Então, eu preciso fazer muito relacionamento. E manter esses relacionamentos. E o relacionamento com o CNV, né? E o relacionamento com o CNV, porque o que eu falo, eu não tenho interesse. Eu construo relacionamento. Se acontecer algum benefício, lindo, maravilhoso. Se não acontecer, lindo, maravilhoso também. Então, eu nunca construo um relacionamento pensando em vender. Eu construo relacionamentos. Eu ajudo. A hora que a pessoa olha pra... Nossa, Bia, mas não é que você faz isso? Vou te contratar. Opa, tô aqui.
Não é? É mais simples. É mais simples, porque eu já construí relacionamento, eu já gerei confiança, já gerei credibilidade. Ela sabe que eu tenho entrega. Fica muito mais fácil. Agora, você bater na porta de alguém que nunca te viu, nunca ouviu falar de você e você querer vender qualquer coisa, fica difícil. Para alguns produtos funciona, para outros não. Para serviços como o meu, não funciona. Você não dá um Google lá e se você der, você vai comparar 3 orçamentos, você vai ligar, você vai conversar com essa pessoa e você vai, pelo tom de voz dela, pelos valores que você identificar nela, você vai fazer a sua decisão de compra. Você não vai comprar às cegas. Não vai. É um tipo de serviço que você não compra às cegas. Você não vai lá e pega numa prateleira. Você precisa se identificar. Se os valores, eles estão alinhados, se a pessoa tem, ou pelo menos alguma semelhança, você vai comprar. Se você não identificar, você não vai comprar. Por isso que a gente define a identidade de marca, o que é, né? A personalidade da marca, quais são os valores. Isso é bobeira. Não, não é. É a coisa mais importante, porque é a partir disso que você atrai as pessoas que vão realmente caminhar com você. Como cliente, como parceiro, como colaborador, tudo. É a partir disso. E relacionamento gera confiança, né? É isso, né? E vai gerar reciprocidade entre elas. Reciprocidade. É maravilhoso, né? O relacionamento, quando a gente constrói com generosidade e sendo genuíno, sem interesse de fato. Sim. Conheci você hoje. Poxa, a partir de agora a gente vai falar, e aí, Edu, como é que tá? Quantos foram os podcasts essa semana? Compartilha comigo. Porque é isso. A gente precisa disso. Inclusive, sabe? Você veio através de uma indicação, exato, né? Exato. A vida acontece a partir disso. E agradeço. Não é? Pela indicação. Eu venho. A gente precisa olhar para isso com mais cuidado e carinho. Sim. Porque não é, eu me conectei com você hoje, aí eu esqueço você lá no fundo do meu WhatsApp e só vou falar com você o ano que vem quando eu precisar gravar um podcast. Não. Não. Isso não tá certo, não. Não é? As pessoas precisam entender que isso é importante. E construir relacionamento é isso. Esses dias eu recebi uma pergunta, Edu, que foi bem interessante. Uma amiga minha me escreveu, ela falou assim, Bia, você é boa no networking, né? Eu falei assim, eu gosto. Me conta algumas particularidades, o que você indicaria para alguém? Né? Me dá uma lista aí de informações que você falaria para alguém seguir. Vou pegar aqui, eu tenho, né? Eu sempre escrevo sobre isso, vou pegar o que eu tenho. E aí eu falei assim, olha, até para colocar uma coisa bem interessante, porque a gente faz networking a maior parte do tempo em todos os lugares possíveis e imagináveis. É que hoje eu não estava muito animada, mas senão eu já teria feito networking até aqui embaixo no prédio. No posto de gasolina, no prédio. Eu teria falado com todo mundo. É que realmente não deu tempo. Mas eu olho, assim, converso com todo mundo, até na fila do pão, do supermercado, eu converso. E eu falei, olha, o primordial, primeiro é estabelecer qual é o seu objetivo. Esse é o primordial. Bia, eu preciso me conectar com X grupos de pessoas. Muito bem, vá pesquisar onde essas pessoas, X grupos de pessoas estão, o que elas frequentam, onde elas vão. Elas estudam no lugar X. Vai estudar no lugar X. Você vai ter a oportunidade de estar perto. Não quer dizer que você vai se conectar logo de cara. Até porque a gente não sabe como as coisas se desenrolam, né? Então a gente precisa ter muito cuidado em relação a isso também. Entendi. Muito bem. Bia, não, lá naquele lugar não tem isso. Mas, puxa, o dono daquela empresa tem um curso que ele dá que é lá no voluntariado. Poxa, vai lá no voluntariado. Vá fazer seu networking lá. Vá trabalhar de voluntária. Sim. Porque você vai gerar conexão a todo momento. Então, a gente precisa primeiro entender que objetivo eu tenho, o que é que eu quero conquistar, tracei as metas, entendi quem são as pessoas ou os grupos de pessoas com os quais eu preciso me conectar. Muito bem, então eu vou entender o que é que eu preciso fazer de pesquisa para eu ir buscar isso. Através do LinkedIn, através do Instagram, e vou fazer esse trabalho. Não vou fazer por interesse. Vou fazer de fato porque eu quero que algo aconteça. E eu preciso traçar metas. Sim. E networking é desenhado dessa forma.
quando eu comecei a pensar, né, sobre isso, eu passei a minha vida inteira, Edu, achando que se eu sentasse lá na minha mesinha, olhando para as minhas planilhas, minha vida estaria ok. E que a partir disso eu seria promovida, né? Ganharia os melhores cargos e tudo isso iria acontecer. E quando eu percebi que não é isso. Não é isso, sabe? Não adianta eu saber fazer planilha, não adianta eu saber fazer um monte se eu não estou me conectando com as pessoas que eu preciso me conectar. Porque são elas que vão me levar aonde eu preciso estar. E não é a minha planilha. Não é. Não é só a minha planilha, não é só meu conhecimento, mas é a minha capacidade de relacionamento. E o quanto eu sou disponível para as pessoas também. Porque, eu volto a falar, não adianta eu ser interesseiro. Tem gente que eu acho que já deve ter acontecido com você. Passa, no meu caso, né, que eu já sou uma tia, passa 20, 30 anos, a pessoa lembra de você e fala assim, tá aqui meu currículo, você pode me ajudar? Aí você fala, oi? Agora? Assim? Do nada? Né? Um oi de vez em quando, né? Um tudo bem, né? Ou mesmo que seja um relacionamento via Instagram, mas que a pessoa te perceba sempre ali, sabe? Mas não dá, né? Aí o que você faz com uma pessoa quando você recebe um currículo desse e fala assim, você olha para aquele currículo e você fala assim, não sei mais quem é essa pessoa. Não conheço essa pessoa. Porque se ela estivesse no meu ciclo de relacionamento, sim, eu ainda conheceria. Mas agora eu já não conheço mais. Então como é que eu vou indicar alguém que eu não conheço? Né? Que eu não mantenho relacionamento? Muito bem. Não vou indicar. E isso acontece muito. Muito, né? A todo tempo. Não só... eu falei de um currículo agora que é um detalhe. Mas acontece com outras coisas, né? A pessoa lembra de você quando precisa? Não. Vou falar assim, eu tava sumido. Não, eu nunca estive sumido. Já aconteceu já comigo, já. Já? Eu sumido, tá sumido? Aí a pessoa, Eduardo, tô precisando de tal coisa. Pelo amor, né? Fala assim, pelo menos uma mensagem manda, né? Eu sei que a vida é corrida. A vida é muito corrida. A gente precisa, né, agilizar. Mas passar, dar um oi, ou dar uma curtida, ou se mostrar presente de alguma forma é possível. Com o digital é super possível. Super possível. E é relacionamento, né? E é relacionamento. Saudável, né? É relacionamento e é saudável. E como falaste, né? Não é interesse. Não é um relacionamento por interesse, né? Não, é se manter presente. Fala assim, eu tô aqui. Eu tô olhando pra você. Eu tô aqui. Várias vezes aconteceu de eu estar acompanhando alguém há muito tempo, aí, às vezes até eu dou uma sumida da internet e eu percebo que aquela pessoa sumiu. Aí eu falo, mas poxa, eu não tô vendo mais a pessoa, Isso aconteceu no ano passado, inclusive, com 3 pessoas conhecidas. Falei, tem coisa errada. Vou mandar um direct pra essas pessoas. Mandei. Oh, e aí, tudo bem? Puxa, faz tempo que eu não te vejo por aqui. Tá tudo bem aí? Né? Porque assim, eu ainda falo, como eu sempre te vejo, e não tô te vendo, eu falo assim, deixa eu perguntar. Porque quando você tá vendo, você tá acompanhando, você sabe que tá tudo bem, mesmo que você esteja ali quietinha, só acompanhando. Mas a pessoa some e, né, uma pessoa que, né, pessoas que tinham frequências no digital e de repente some, você fala assim, não, pera, tem coisa errada. Então a gente consegue, inclusive, notar a falta das pessoas. Bia, nossa, de fato, aconteceu um problema, deu depressão, aí eu preciso, sabe? E assim, não 3 pessoas. 3 pessoas. Num mesmo período, inclusive, que eu falei assim, puxa, até me marcou por conta disso. E a gente pode acompanhar as pessoas assim, né? A gente não precisa ficar falando o dia inteiro, mas acompanhar e se preocupar. E é uma preocupação. É genuíno. Isso que eu ia falar. É uma preocupação genuína porque eu falei assim, parte, e né? teve uma que eu falei assim, mandei mensagem, não respondi, mas fui pra irmã. A pessoa tá ok? Tá ok. Então tá tudo certo. Eu só queria saber se tá tudo certo, porque de fato me preocupou. Isso, e é um interesse genuíno sem ter aquela conotação de que você está se intrometendo na vida da outra pessoa. Sem interesse qualquer. Saber se está íntegro, vivo, sabe? Se existe alguma coisa
seja possível fazer, sabe? Que foi o que aconteceu. Precisa de ajuda. Quer sei lá, conversar por 1 hora, sabe? Para o outro também, né? Se oferecer para conversas é importante. E a gente, né? 5 minutos que seja, só para dar né? Oi, como é que você tá? A gente tem eu não sei de onde veio, né? Na nossa expressão, a gente fala: oi, tudo bem? Olá, tudo bem? Uhum. A resposta: tá tudo bem. Mas aqui dentro tá tudo ferrado. Aí você não quer falar, não é? Porque você não pode falar que não tá tudo bem, porque daí vai ser aquela avalanche de perguntas, né? Mas como assim não tá tudo bem? Mas tinha que tá tudo bem, mas olha só tudo que você sabe, né? Aí começa aquele... E na verdade, as pessoas... Eu não sei nem se deveria existir essa pergunta. Eu fico me questionando qual deveria ser a pergunta a ser colocada nesse... Olá, tudo bem? Não sei. Eu fico me perguntando, porque eu não vejo sentido de, né, perguntar: olá, tudo bem? Poderíamos... não sei, eu penso muito sobre isso, porque a gente não dá espaço para o outro falar. É um olá, tudo bem? Completamente social. A gente não está realmente, de fato, querendo saber se está tudo bem, né? Em relações principalmente comerciais. E o porquê que a gente usa, e sabendo que, assim, pode ser que não esteja tudo bem. E o outro vai responder que está tudo bem, não estando tudo bem. Eu fico... Às vezes... E aí, dependendo do tom de voz que essa pessoa responde, você também já sente que não está tudo bem, né? E eu falei, bom, é uma pergunta bem delicada. Bem delicada. Eu respondo e falo: eu estou bem, graças a Deus. Eu respondo assim. Você responde. Eu estou Mas bem, sempre você tá bem? Já teve um momento de você responder e falar assim: tá tudo bem. Sim. Né? Já, acontece, né? Porque a gente não tá todo dia... o tudo é muita coisa, né? O tudo é muita coisa. Tudo bem. Você vai bem? Não sei, eu acho que talvez algum termo aí deveria... Como você vai, né? Como Você vai. Como anda? Como andam? Às vezes eu falo: ei, como andam as coisas? Né? Como andam as coisas? É uma pergunta que eu faço. Mas no corporativo é aquele e-mail, né? Oi, olá, tudo bem? Oi, bom dia, tudo bem? Tá tudo bem. Não é a pergunta, não é essa. Tá tudo bem com você? Tá tudo bem. Seguimos, vamos introduzir o assunto agora. Eu me lembrei agora quando assisto o filme com a minha filha mais nova, de 15 anos. Atualmente ela tem 15 anos. E aí tem uma tragédia lá acontecendo e tudo mais. E aí o atriz fala assim: não, estou tudo bem. O cara tá ferrado, todo quebrado, tá caindo o mundo tá acabando. E ele fala assim: não, tô tudo bem, tá tudo ok, tá tudo ok. Tá faltando uma perna, um olho, tá tudo bem. Aí eu brinco com a minha filha assim, não, isso faz sentido. A gente fala que tá tudo bem porque o cara tá todo quebrado. Não faz sentido. Eu me questiono nessa expressão. Enfim, não sou eu que vou mudar a expressão, né? Então, porque, como se fala, né? É ao pé da letra. Né? Eu já fui muito criticado assim. Falar pra mim: não, você leva muito ao pé da letra, Eduardo. Né? Quando as coisas que eu leio, eu interpreto ipsiliter. Né? Mas no Brasil não dá. Não dá, né? Não dá. Aí eu falei assim: você interpreta muito ao pé da letra, mas o que eu vou fazer? Se tá escrito lá desse jeito, vou interpretar desse jeito que tá lá escrito. Vou fazer o contrário. Mas esse lance de interpretação, temos inclusive um problemão no digital, né? O digital, ele tem essa... A pessoa escreve X e aí vem aquele monte de comentário Y, Z, você fala: meu Deus, mas só tá X aqui. De onde vem, né? De onde surgiram todas essas outras coisas? Como as pessoas são criativas. E até assim, num post de digital vai discutir política. Você fala assim: não faz sentido. Não faz sentido. E eu falo: meu Deus, mas enfim. A gente tá falando da água, vai falar do terremoto. Não, nossa, não faz sentido algum. E se torna até algo violento.
Demais, né? Agressivo. Agressivo. Vamos falar sobre o nome do livro, né? A comunicação não violenta. O nome em si, ele é violento, né? Comunicação não violenta. Porque dá a impressão que é algo muito violento. E não é. O termo é agressividade. É a gente retirar a agressividade da nossa voz, da nossa fala. Quando a gente está num estado de raiva, a agressividade, ela sai pela voz. E que pode gerar violência física, dependendo do meu estado emocional, né? Por isso, o controle e a gestão das emoções. É isso que a CNV traz. Por isso, comunicação não violenta. Mas é retirar a agressividade de cena para que a gente tenha um controle emocional melhor. E né, a comunicação não violenta dá a impressão que é algo, né? Meu Deus! Né? As pessoas escutam e elas não compreendem. Eu também não compreendia. Mas comunicação não violenta é sobre retirar a agressividade, né? Você encontrar palavras, substituir termos que, né, depois lógico, do controle da raiva, do controle do que você está sentindo, você consiga pronunciar. E isso, a gente diz que quando a gente tem, né, a gente tem alguns padrões de fala e que a gente já traz a agressividade embutida, né? Quando a gente fala assim, você deveria, e ainda fala assim, você deveria. Você deveria. Já é agressivo. Já. Dever. Então, assim, já é uma palavra violenta, né? Um termo que, onde eu coloco em você a culpa ou o dever de algo. Você não é capaz. Eu tô apontando. Você não é capaz. Eu já tô determinando. Você... julgando. Você não vai ser capaz. Nossa! E isso é quando a gente começa a perceber, né, nas nossas falas, e eu falei muito isso a vida toda. Você não deveria fazer isso, você não deveria fazer aquilo, você talvez... Nunca a gente para pensar no que a gente está pronunciando. Eu nunca tinha me atentado a isso. Eu nunca tinha parado para pensar que isso era agressivo, que existia agressividade. Eu nunca tinha parado para pensar. E tanto é que as pessoas fazem e falam, e quando eu percebo que a pessoa está pronunciando, é porque ela não sabe, ela não tem o conhecimento. E se eu tenho o conhecimento, eu sou obrigada a compartilhar, eu sou obrigada a compartilhar. Não é nem ensinar e apontar o dedo e falar assim, você está fazendo errado. Não é sobre isso. É realmente compartilhar o que eu sei, né? Isso é que é SNV. Então, quando eu começo no meu entorno, ajudar as pessoas a se expressarem, a comunicarem melhor, eu tô realmente exercitando, praticando, influenciando, facilitando o CNV a todo momento. E eu só consigo isso a partir da minha percepção, das minhas falas. Então, se eu falava, eu preciso parar de falar, para eu ensinar as outras pessoas o que elas colocam nesse lugar. Como eu falo para alguém que você deveria fazer alguma coisa? Não falo. Pergunto, peço, falo o que eu sinto ou faço uma sugestão. É o que eu posso fazer, é o meu limite, sabe? E aí é um treino, é treino. E assim, eu percebo isso muito na educação com as minhas filhas, nas minhas falas, né, com elas. Muito, muito, muito. Eu falo, nossa, como eu ainda preciso melhorar tanta coisa. Porque eu ainda carrego falas que eu não deveria ter. Ainda carrego. Mesmo estudando e mesmo praticando e mesmo sendo consciente para o fato. Mesmo. Aí eu falo, paro 10 segundos, olho, falo assim, bom, na próxima vou substituir. Na próxima eu corrijo. E é uma autocorreção o tempo todo, o tempo todo. Por isso, né, de falar também sobre CNV, comunicação não violenta, não é não violenta, não é sobre isso, mas é retirar termos que nos alienam de uma comunicação fluida, gostosa, né? De coração para coração, que é isso que a gente realmente necessita, né? Que todas as camadas que a gente coloca na comunicação, seja de culpa, de raiva, de um ataque, você se atrasou, você não lava a louça, né? Que isso é o que acontece no dia a dia. Você não faz isso, você não faz aquilo. Por que eu só tô apontando ao invés de pedir? Puxa, hoje você pode me ajudar a lavar a louça? Estou me sentindo cansada.
Não está se sentindo cansada. Eu me sinto cansada. Uhum. Né? Se é uma família, um grupo familiar, Uhum. o que é possível para cada um assumir de tarefa? Para que ninguém fique sobrecarregado. E que eu também não precise ficar toda hora lembrando, olha, você não fez... Porque a mulher, né, no geral, né, ela acaba sendo essa pessoa, né, o comandante general da casa. Você só esquece, você não sei o quê, você larga. E a gente passa o dia inteiro falando. E por que não reduzir essa fala, né? Existe formas de se fazer isso. É treino? É treino? Claro que existe. É possível? Lógico que é possível. Vai ser do dia para noite? Não, não vai. Esquece que não vai. Mas é possível. A gente precisa olhar para isso, para as nossas falas, para os nossos relacionamentos, porque interfere na gente. Eu me lembro, Eduardo, que eu adoro sorrir. Eu adoro brincar. Uhum. Eu sou uma pessoa feliz. Sim. No geral, sim. sabe? Eu tenho um estado de espírito bacana. Sim. Só que eu cheguei num momento de me perceber a todo momento com a cara carrancuda. De tanto falar. Mas você não pegou lá, sabe? Quando chegava no fim do dia, eu tava exausta, com aquela cara, né, derrubada, exausta, com raiva, um dia péssimo, porque eu não conseguia achar o que tinha sido péssimo no dia, né? Mas um dia exaustivo. E eu com a cara assim, né? Só ruga acrescentando. Eu falei assim, não tá certo. Não tá certo. O que eu estou fazendo comigo? O que eu preciso alterar em mim? Porque o entorno, tá todo mundo bem. Tá todo mundo brincando, se divertindo, fazendo. E só eu nessa situação? Por que só eu, né? Por que eu não busco reparar o que está errado comigo? O que está me afetando? É a organização do tempo? É a distribuição das tarefas? É entender os meus horários? E até é uma coisa bem bacana para se compartilhar, principalmente em relacionamentos. A gente acredita que um tem responsabilidade disso, o outro tem responsabilidade daquilo, que tem que ser dividido igualmente, que é assim, que é assado. Não tem receita, né? Não tem receita, é o que é possível para cada um e que um não se sinta, sou eu que faço tudo. Esse sou eu que faço tudo acaba com tudo. Acaba com tudo. Porque você tira do outro também a responsabilidade que ele tem e você, né, e você não é. E as pessoas acabam assumindo esse papel, não sei o porquê também, até sei, tem explicação. Mas não deveria. Pra quê? Só pra levar bandeirinha pra casa? Só eu faço tudo? E aí pra ficar com a cara derrubada? Pra ficar irritada? Por que não vai viver mais leve? Né? Compartilha mais. É tão mais simples, né? Compartilhar, entender. Puxa, olha, o Edu gosta de arrumar o jardim. Poxa, fica com a sua tarefa. Deixa à vontade. O Edu gosta de lavar a louça. Lave a louça. Deixa. Mas não se irrite com a hora que o Edu quer lavar a louça. Não é, Edu? Porque a gente quer que a louça seja lavada às 14, só que o Edu quer lavar às 20. Não é? Então deixe o Edu lavar às 20. A gente precisa ser mais compreensivo com o outro, né? Eu adoro arrumar a casa, eu adoro fazer esse trabalho, arrumar a gaveta. Tem dia que eu quero, né? Eu não quero que ninguém nem fale comigo quando eu estou fazendo essa tarefa, porque para mim é prazeroso. Eu posso passar o dia fazendo isso. E da hora que eu começo, eu só quero ver o fim a hora que eu realmente termino. E não quero que uma invasão, sabe? É gostoso. Então, assim, permitir que o outro faça o que o outro quer fazer e gosta de fazer no momento que ele quer fazer, tá lindo. É você respeitar e aceitar o outro quem ele é. Isso é maravilhoso. E foi isso que eu fui aprendendo, que eu deveria aceitar as pessoas como elas são e não fazer nada descer a goela abaixo. Que fez o que comigo? Nos meus processos, o que acontecia? Lembra que eu falei que eu saí, né, da minha formação de coaching? Achando que eu ia mudar o mundo, né? Achando que eu ia transformar... Ajudar as pessoas. Que eu ia sair transformando todo mundo, que eu ia virar uma varinha de condão. Nem todo mundo quer transformação. Nem todo mundo quer um processo. Nem todo mundo está com um nível de consciência para você, para o seu conhecimento. E por mais que você fale assim, meu Deus, isso aqui é tão bom, tão bom, tão bom, tão
bom, é maravilhoso, vai mudar a sua vida. E a pessoa olha pra você assim, não, não quero. E você não aceita, porque você vivenciou e você acha que, né, você quer que o outro viva esse bem também, e você quer simplesmente compartilhar, e você quer que ele aprenda, que ele aprenda, que ele aprenda. E foi uma das coisas que eu realmente entendi, que eu não posso fazer descer goela abaixo de ninguém. Eu tenho conhecimento, eu escuto, na minha escuta eu entendo o que essa pessoa, né, precisa, deseja, quer. Nossa, Bia, você é terapeuta? Não, não sou. Mas faz parte do meu trabalho escutar a pessoa, entender de fato se o que ela veio comprar de mim, eu vou conseguir atender. Porque às vezes eu nem vou. E eu sou muito honesta também quando eu falo assim, olha, não é esse o caminho, não é esse o produto que você precisa para agora. Porque eu já passei por isso. Sim. Eu sei o que vai fazer sentido para você, né? O que vai te trazer resultado mais rápido. Então, assim, eu sou bem clara, assim, olha, só se você realmente quiser. Do contrário, eu vou segurar essa decisão para você. Você pode voltar daqui a 1 ano e você vai ser muito mais feliz nesse outro momento, sabe? Você vai precisar vivenciar um processo. Então, hoje, eu aceito, entendo os processos e consigo visualizar também o que ela vai precisar aprender, desenvolver. E eu falo assim, tudo a seu tempo. Não dá para eu dar conhecimento demais, sabe, Edu? E foi muito o que aconteceu comigo, né? Foi uma avalanche que eu me perdi, por isso eu me atrasei. Se eu não tivesse, né? Estuda isso agora, vai para aquele lado agora, né? Então, assim, foram tantas ações e tantas coisas que se eu tivesse andado mais reto e alguém tivesse me guiado e falar assim, olha, tá tudo bem. Ó, fecha os olhos aqui, continua aqui. É esse aqui. Não distraia, não se distraia. Tanto é que eu determinei para esse ano, né, no fim do ano passado. Eu escrevi assim, não se distraia. Uau. E toda vez que eu me pegar distraindo para eu puxar o meu pé e falar assim, não se distraia. Porque a gente sempre vai se distrair acreditando, né, querendo um caminho, ou alguém chega no meio do caminho e fala, esse aqui é mais fácil, né? O coelhinho lá do país, né? Não Os é. atalhos. Não existe atalho. Existe o caminho. Isso tem. E não vá... Ninguém vai deixar de passar por um processo. Todo mundo vai passar pelo seu processo. Todo mundo tem o seu aprendizado. É individual e intransferível. Não tem, né? O que você precisa aprender nessa vida é seu. O que eu preciso aprender nessa vida é meu. E isso me constrói como ser humano. Eu venho entendendo sobre isso, né? Então, eu entendo que eu preciso ajudar. Eu estendo a mão, a pessoa quer pegar na minha mão? Ok, não quer? Muito bem. E isso é muito legal, Edu, porque acaba acontecendo muito de tanta transparência. Passa-se um tempo, a pessoa não me contrata. Aí ela passa, agora, Bia, agora eu quero. Aí eu tenho uma nova escuta. Eu falo assim, tá, me conta então, como é que tá agora? Agora tá assim, assim, assado. Eu falo assim, então agora você tá no seu momento. Começou a fazer sentido pra ela. As coisas começam a fazer sentido, ter consciência do que é necessário. E aí, porque assim, eu falo, se você chegar pra alguém e quiser comprar o produto dele, ele vai te vender, porque o interesse dele é te vender. O meu interesse não é vender. O meu interesse é que você tenha resultado. Se você não tiver resultado, e se eu enxergar que você não vai ter resultado com o que eu tenho para te oferecer, eu não vou te vender. Porque se você não falar de mim depois, eu não vendo mais. Porque eu dependo de você. Eu dependo de que você fale de mim, fale do que eu fiz, fale do resultado que você teve. Senão eu não vendo. Não é de onde, sabe? O meu produto não é um produto de recorrência, que a gente fala de prateleira, onde você vai lá e compra outro, vai lá e... Não é. Não é. Então a gente precisa realmente, de fato, né? Prestar atenção no que a gente faz, prestar atenção como a gente se relaciona, quem a gente atende, o porquê que a gente atende, quem a gente ajuda, quem a gente não consegue ajudar.
E ser honesto, né? Com isso. Eu vou falar uma coisa que eu lembrei agora, que é uma expressão que eu não gosto, e que tem muita gente falando, né? Que eu falei assim, quem eu quero atender e quem eu não vou ajudar. Porque eu até coloquei quem eu vou ajudar e quem eu não vou ajudar. E tem algumas pessoas que colocam lá, né? Demiti aquele cliente. Sabe? Eu não gosto dessa expressão, porque, primeiro, que não é um contrato, não é uma relação trabalhista, né? A demissão, ela acontece num contrato, né, trabalhista, né? É um processo da trabalhista. Então, eu tenho um distrato. Quando eu faço um distrato, eu quebro a minha relação com você de cliente e fornecedor. Isso é uma relação comercial via contrato. Então, assim, eu não demito um cliente. E quando eu falo isso, e eu vejo que algumas pessoas levam isso até para o digital, eu fico imaginando, será que essa pessoa se deu conta que o cliente dela, um outro cliente, possa ler isso? E como ele pode se sentir ao ler isso? É delicado você se posicionar dessa forma, né? Demitir um cliente ainda fica se achando, né? Uau! E, na verdade, não é que você demitiu um cliente. Aquela relação não funcionava mais. Simples assim. Você deixou de mapear alguma coisa, você não fez um bom relatório, você não fez um bom briefing daquele projeto, alguma coisa aconteceu para que esse cliente chegasse a abusar de você, a te pedir coisa a mais, porque se tivesse tudo mapeado, ou o seu comportamento tivesse delimitado, isso não teria acontecido. Alguma coisa aconteceu. Mas tem cliente que abusa, Bia. Tem clientes que são mais exigentes, não é? Que eles querem o que compraram, né? E querem uma entrega adequada àquilo. Então, o que não foi alinhado e que não foi escutado naquela primeira conversa? Ou, puxa, às vezes eu falo, né? Às vezes eu preciso até de 3 conversas, porque na primeira eu não consigo ainda. Eu escuto, não fica claro ainda para mim onde aquele cliente quer chegar. Eu ainda falo, olha, eu preciso de mais uma, mais 2, talvez, para eu, sabe, começar a entender e chegar... Para fechar o contrato. Para fechar um contrato, para a gente alinhar de fato, porque às vezes a conversa chega num ponto e que quando você vai esmiuçando, chega em outro ponto. Porque a dor é outra, é muito mais funda do que ele comentou no princípio. Dor que eu digo não é dor nem emocional, mas é uma dor assim, de necessidade de negócio, né? O que o cliente está necessitando. De fato. E aí você fala assim, poxa, eu vou fazer um contrato, vou vender um serviço que ele acha que precisa, mas ele nem precisa disso, porque o que ele realmente precisa está em outro lugar, né? É preciso, de repente, até um diagnóstico mais profundo, né? Que às vezes nem sou eu que vou fazer, uma outra pessoa, um outro tipo de profissional. E aí eu consigo mapear, olha, não é comigo, é com pessoa X. Ou, né, eu consigo ir até aqui, fazemos um trabalho até ali, né? É importante. Não dá para você falar assim, demitir um cliente. Eu acho feio. Eu acho uma expressão feia. Eu acho que fica feio no digital, né? Se expor e se posicionar, demitir um cliente. Não, eu não gosto, eu acho bem desinteressante. Uma palavra, né? Um termo desinteressante, que não eleva. E se você fez um distrato, mantenha com você, não precisa sair, né? Gritando no digital. Eu acho que não cabe, não precisa. Pode ficar... E se torna uma comunicação não violenta. E se torna uma comunicação não... Talvez por isso que isso me deixa um pouco desconfortável, sabe? Quando eu leio algumas coisas. Porque tá como se fala, assim, numa linguagem de um relacionamento... que eu falo bastante sim. Eu falo sobre relacionamento tóxico e relacionamento narcisista ou abusivo, né? Se torna algo tóxico também, né? Porque como se fosse um é mais do que o outro, né? Como fosse assim. É isso, e pode né? fazer, né? Mas enfim, isso é uma analogia. E não pode. Mas entendi. Isso, chega a ser tóxico. Você acaba denegrindo alguém para se sobressair. Como né? se fala aquilo lá, né? Se você sabe de uma coisa... Como é que é? Deixa eu só lembrar um pouquinho aqui, tá? Se tem alguma coisa de ruim de uma outra pessoa, não fale, não é isso? Nunca fale. Nunca fale o que tem de ruim daquela outra pessoa. Nunca fale. Como fosse assim, né? Eu tenho
uma pessoa, uma delas, né, que eu gosto muito também, e que existe um combinado entre esse grupo de mulheres em que a gente não fala mal da porta para fora de nenhuma delas, por mais que ela tenha errado, por mais, a gente escuta, baixa a cabeça, volta e chama ela para conversar. Particular. Particular. Nos seus... Por quê? Uhum. Já é um tema delicado, né? Feminino, masculino, é um tema muito delicado, que eu não gosto muito de adentrar. Sim. Mas é assim, quando num movimento, numa sala onde tem homens, mulheres, e se eu, mulher, aponto outra mulher, todo mundo vai apontar também, né? É muito mais fácil que isso aconteça. E nós precisamos nos proteger. Sim. Socialmente. Por mais que ela esteja errada, por mais. É o que eu falei. Não aponte, não fale nada, não julgue, fica quietinha, se mantenha onde está, não fale nada. Depois chama e vamos conversar. Sabe? Mas expor e ajudar, né, a falar e falar e falar, tá errado. É o que eu queria Tá assim, errado. né? Eu vou falar de mim. É que nós, vou falar de mim, eu tô suscetível a falhas, eu tô suscetível a erro, né? Eu tô suscetível a, vamos dizer assim, pecados, etc. Eu, tô falando de mim. Eu tô suscetível a isso. Eu não sou perfeito. Então, quando estás falando dessa forma, né? Se torna aquela situação de acusação, de condenação, né? De punição. Sim. E se for analisar bem esse tema de comunicação não violenta, aquela acusação, aquela punição, aquela condenação vai acabar em sofrimento, né? A pessoa vai Para todo mundo. para todo mundo, né? Vai ter o ponto final sofrimento, porque a punição, a condenação é sofrer. Quero que ela sofra, né? Que ela sofra na pele, né? De qualquer jeito que seja, fisicamente ou emocionalmente ou qualquer coisa do tipo. Financeiramente. Alguma coisa a gente quer. É importante você falar sobre isso, Edu, porque isso entra um pouquinho em contratos, né? Né, vamos falar contratos de relacionamento. O que são esses contratos de relacionamento? Os regimes, né, de casamento. E a CNV, ela está hoje na mediação de conflitos, né? Mediação de conflitos é baseada em CNV, dentro do ambiente jurídico. E quando você constrói um contrato, que seja ele um regime de casamento, que seja ele um contrato societário, qualquer coisa, né? Qualquer contrato que seja, e que num ambiente de boas emoções eu consiga mapear todas as questões possíveis e imagináveis, e inclusive prever no distrato como esse distrato vai acontecer. E quando eu faço isso num ambiente emocionalmente estável, a probabilidade final, né, se vir a acontecer um distrato, tudo acabe bem, da melhor maneira possível. E por que não acaba bem? Porque as pessoas, elas não querem olhar para o distrato. As pessoas não querem... É engraçado, no relacionamento, as pessoas não querem falar de dinheiro, elas não querem falar do fim do relacionamento, porque como se fosse isso, né? Fossem absurdos se conversar. E não são, né? Não são. Tudo tem que estar previsto, tem que estar conversado, tem que estar alinhado, tem que estar justificado o porquê que vamos caminhar desse jeito, por que não vamos caminhar desse jeito, por que vamos caminhar com toda a documentação separada para a preservação dos nomes, inclusive, né? Judicialmente, financeiramente. Se esse nome aqui ferrou, temos que ter um outro nome para, né, reconstruir, depois volta aqui, paga aqui. Se eu tenho uma conta conjunta, se eu ferro um, ferra todo mundo. Precisamos pensar, precisamos sentar e analisar. E não é, nossa, aquela pessoa leva tudo separado, esse aqui leva tudo junto. Precisa pensar claramente, juridicamente, sem emoções, né? Não está, aqui não está, mas olha, você não me ama, você não me colocou. Quando que o amor está relacionado com o dinheiro?
Não é? Não tá. E precisamos olhar para isso, para os contratos de relacionamento, contratos societários, todos os tipos de contrato. E pensar claramente, nesse momento, poxa, tudo bem, estamos indo muito bem. Bom, não, e se a gente não for bem? Ah, vamos fazer assim. Tá tudo bem para você? Tá tudo bem para você. Ótimo. Agora, quando o que acontece hoje, né, que aí acontecem as separações e fica assim, eu quero tirar tudo dele, eu vou deixar ela na miséria, eu vou levar tudo. Não é assim? Até o disco. E aí você fala assim, meu Deus. Né, essa raiva acumulada, não resolvida no relacionamento, veio estourar aqui num contrato, né, jurídico, em que eu só quero saber do que eu não quero. Eu não quero que ela fique com nada. Eu não vou dar, eu não vou deixar. E só fica na base do não. Um relacionamento, um distrato, qualquer coisa na base do não vai ser resultado negativo. Então, quando eu começo a pensar, e que aí entra a mediação de conflitos, né? O que para você seria possível? O que para você ficaria bom? Né? Eu começar a pensar assim, tudo precisamos pensar assim, não no negativo, mas o que seria bom, né? O que vem, o que é possível aqui? O que para você ficaria... Igual, né? Eu outro dia eu estava conversando com uma equipe e entrou na parte de vendas e objeções e reclamações e tudo mais. E um cliente que está, né, numa ligação reclamando, aquela pessoa, ela precisa extravasar. Uhum. Ela precisa, né? Uhum. Você é o canal para isso? Não é. Mas você também precisa entender que essa pessoa ela só precisa extravasar. E se você fica rebatendo, não foi isso que você fez. Não, só vai gerar desconforto. Então, escuta, entende e pergunta. O que para você seria importante? O que para você seria a solução? O que para você? Não tenho poder, não tenho alçada, não tenho. Mas eu posso levar. Pronto. Você já diminui o impacto de uma ligação que tá ali, né? Te massacrando, porque ela sabe que você não vai resolver, mas ela precisa extravasar. E se você ficar falando não pra ela não vai desligar o telefone. Vai ter um embate. Ela não vai desligar o telefone enquanto ela não extravasar. Enquanto ela não descer tudo que tá aqui, ó. Ela não vai. E se você ficar alimentando, vai ficar pior. Então, sugira, pergunte, né? O que seria importante para você? Como essa solução você acredita que seria viável e possível? O que eu poderia tentar por você? Te ligo em um dia, te ligo em 2 dias, não sei, né? Aí vai verificar a alçada e tudo mais, mas você tirou aquele peso, você escutou aquela pessoa de fato. E você não ficou só devolvendo não para ela. Não, aqui os termos são esses. Mas aqui não adianta. Não vai não conseguir vai, solucionar. Não vai. Não vai. Porque vai ser uma coisa assim de contrária, vai ser contrariado o que a outra pessoa está necessitando. Sim. Né? Porque a pessoa e ela não vai querer. Ela não vai parar de falar. Ela vai ficar ali. Até você tomar uma atitude. E não vai ter resolutividade. E não vai ter resolução. Não vai ter resolução. Não vai. Vai só aumentar. Só alimentar, né? Você fica alimentando uma ferinha ali, né? Um monstrinho, né? Isso que a gente precisa entender, né? Quando o estado emocional do outro tá muito elevado... Perto aí. Ficou longe. Desculpa. Não, tudo bem. Não. Quando o estado emocional do outro tá muito elevado, às vezes fomos nós que tiramos, né? A gente sabe que a gente fez alguma coisa para irritar. Uhum. E a gente precisa ficar atento que precisamos ajudar o outro a retornar ao estado natural dele. Sim. Né? Ou saindo de perto, ou dando um tempo, equilibrando essa equação, né? E tem momentos que a gente tá, de fato, cansado, um monte de coisa, né? E aí vem mais aquela pessoa falando, você fala, pelo amor de Deus, né? Não é a hora, né? Agora não é a hora. E encontrar formas de se falar também, né? Pedir um momento. Podemos falar amanhã? É possível para você? Eu lembro de tudo, eu sou perfeita. Não sou, mas eu falo, eu estou tentando. Quer dizer, diz quem tenta não faz, né? Buscando. Tá buscando. Buscando.
Tá Porque aprimorando cada vez mais. aprimorando, a gente precisa aprimorar. Aham. Não vamos, né? Eu penso que assim, vou vivenciando CNV. Foram muitos anos pronunciando termos errados, expressões erradas, e até a gente, né, se corrigir demora. Não é do dia para noite. E isso é uma prática de um autoconhecimento, Muito. não é? De se conhecer. Porque você começa a conhecer a si, como se funciona dentro de si também, e inclusive com outra pessoa, né? Nessa comunicação. E começa a entender o Sim, contexto mundial, do mundo em si, né? Você está inserido, sim. inserida. Inserida, e a gente, né, a partir do momento que a gente presta atenção no outro, a gente começa a entender que a gente precisa ajudá-lo, o outro a se expressar também. Porque às vezes ele também está com uma linguagem errada. E às vezes é uma falha de comunicação da gente também, né? Porque a gente não conseguiu expressar o que a gente quer ou queria, né? É muita falha também da nossa parte também, não é? Muita, muita. Né? Porque se a outra pessoa não entendeu, eu creio que a gente precisa melhorar, aprimorar a nossa comunicação para outra pessoa entender o que a gente está precisando ou necessitando para seja feito ou seja necessidade nossa. Né? Porque a gente tem uma necessidade, né? Todos nós temos uma necessidade X lá. E aí tem que a gente saber falar o que é essa necessidade para outra pessoa entender o que a gente precisa. E tem que falar completinho, né? Tem que falar completinho, né? Porque senão detalhadamente. Você sabe que eu tava... Duas coisas que você, na sua fala, me fez recordar agora. Primeiro, eu tava conversando com um amigo a semana passada e ele falou assim pra mim: Bia, eu te ouço falar sobre CNV. E olha que interessante, né? De tanto eu falar CNV, a esposa dele foi estudar CNV e a gente passou um ano, a gente se encontrou. Ela tá toda encantada. Eu falei assim, nossa, eu fico mais encantada ainda, né? De ter sido a fagulhazinha de tudo isso. O start dela. Né? De dar esse start. E ela tá encantada. E a gente começou a conversar. E ele é uma pessoa mais lógica. E foi tão interessante que ele falou assim, Bia, você acredita que outro dia eu me peguei comparando? Que quando eu sento para fazer um prompt para uma IA, né, para uma inteligência artificial, ele detalha, escreve, tudo lindo, maravilhoso. E quando ele vai pedir alguma coisa para alguém, ele fala só a última palavra. E aí, o que acontece? Ele não recebe o prompt completo. Eu falei assim, meu Deus, essa sacada é a sacada mais maravilhosa da face da Terra. Por quê? Eu sou diferente de você. Eu compreendo diferente de você. Então, se você me pede, Bia, pega o copo d'água para mim, eu posso trazer ele vazio. Sim. Porque você não me pediu, traga com água para mim. Você pega o copo d'água. Esse pode ser o copo da água, certo? Sim. E eu poderia trazer ele vazio para você, né? É que no dia a dia a gente sabe que, pega um copo d'água para mim. Me traz com água, né? Dentro, Mas eu deveria, me traz um copo com água. E isso é interessante porque nas empresas, o que mais acontece, Edu? A falha na comunicação. Por que acontece falha na comunicação, Edu? Porque vem a ideia, faz um download. Platão, você conhece Platão, né? Sim, Platão, campo das ideias, sim, né? Okay. Desce. Filósofo. Desce do campo das ideias. Eu tenho a ideia, porque eu fui o canal, né, de colocar essa ideia em funcionamento. Por que eu coloco uma ideia em funcionamento? Provavelmente eu tenho as habilidades necessárias para que essa ideia aconteça e tenho todas as ferramentas para que isso aconteça. E eu estou fazendo isso aqui e tem uma pessoa lá do outro lado do mundo com essa mesma ideia, fazendo esse mesmo download desse campo das ideias e executando lá. Quem vai executar mais rápido ou menos rápido é quem tem mais ou menos habilidade de ação, né? Porque ambos têm a mesma... Se foi concedido para ambos têm as possibilidades. Muito bem, paramos de falar de filosofia, vamos voltar na CNV. Entendi, tive uma ideia. Só que a ideia não faz o download completo na minha mente. Aí eu chego para você, Edu, e já saio disparando. E peço para você colocar a minha ideia em prática. Só que de tudo que tá aqui, eu falei
os 10% finais. O que é que você vai me trazer? Os 10% finais. Pois é. E você, como o recebedor do meu pedido, o que você deveria fazer, Edu? Eu ia perguntar assim, me explica melhor? Tá bom. Muito bem. Ok. É uma boa pergunta. Mas, sabe o que você poderia fazer? Vamos lá. Você poderia falar assim pra mim, Bia, posso repetir o que você falou? Ah, sim, legal. Paráfrase, ela é linda. E quando você repetir o que eu falei, o que vai acontecer comigo, eu vou identificar toda a falha, tudo que eu deixei de comunicar pra você. Tudo. Aí eu vou entender o que é que você entendeu. Aí eu vou te falar de novo. Sim. E aí, se você acreditar ainda que não tá o suficiente, você fala assim, olha, vou repetir novamente. Me corrija. E aí, isso é chegar no entendimento. Isso é saber que se o outro realmente recebeu o que você tinha para contar ou para pedir. E isso acontece demais. E quando a pessoa sabe da técnica, ela aplica. Se ela tem um chefe que não sabe da técnica e ele não aplica, porque assim, se tem um chefe que já tá mais descoladão, já entende um pouco mais, ele vai fazer isso. Vai falar, ele passa a tarefa e vai perguntar, repete para mim o que você entendeu. A pessoa vai repetir. Muito bem. É isso? É isso. Então, bora todo mundo trabalhar. Se o chefe não tem essa habilidade, ou não tem essa percepção, ou acaba não fazendo isso, você no lugar tem que fazer. Você ajuda o quê? O seu chefe a refazer, né, o pedido que ele tem, e você a ter o entendimento que você precisa ter. O que diminui com isso? Falha, erro, volta a fazer, né? Muita coisa. Por quê? Porque houve um entendimento correto daquilo. Aí a gente entende que, assim, tudo precisa ser detalhado? Sim. Não vai ter ruído na comunicação. Não vai ter ruído, não vai ter falha de interpretação. Porque o que você escuta e o que você entende, compreende, está muito ligado à sua vivência, à sua experiência e ao seu conhecimento. É um link de tudo isso que vai te dar um resultado a partir de um pedido. Então, se eu falo para você, Edu, eu quero decorar essa sala aqui com bexigas. Falo isso para você. Te dou a tarefa. O que eu espero chegar aqui? Que esteja igual estava na minha imaginação. Sim. Né? Mas só que, né? Olha mas lá. Só que não. Só que não. Porque, assim, o que você tem de referência, o que você tem, né, de experiência das vezes que você pregou bexiga na vida, você vai fazer de um jeito. E vai ser bem diferente do que eu imaginei. E aí, por que as pessoas ficam frustradas? Porque elas imaginam, visualizam, né, o que elas imaginaram e pede. Só que elas não detalham. E aí quando chega, olha, fica com aquela cara, né? Mas não foi isso que eu pedi. Pensa melhor da próxima vez. Sim. Né? Faça bons pedidos. Sim, sabe o que me fez lembrar agora? Porque às vezes tem na banheiro público, coisa assim, ou no banheiro, né, de trabalho, assim, jogue o lixo na lixeira. Precisava desse aviso? Então, mas aí, quando eu li essa frase, jogue o lixo na lixeira, vamos dizer que essa aqui é a lixeira, né? E aqui, o meu celular é o lixo. A lixeira é esse daqui. Eu vou jogar o lixo na lixeira. Ah, entendi. Né? Eu vou jogar o lixo na lixeira. Então pegar não o lixo... é dentro da lixeira. Não deveria ser assim, jogue o lixo dentro da lixeira. Vamos falar um pouquinho de comunicação corporativa, que isso me lembrou... Não, mas faz sentido. Faz sentido. Será que eu tô falando errado? Não. E esses comunicados, essas placas... Eu tenho alguns pensares sobre ela, porque elas traduzem também o tom de voz da empresa. Você já reparou nisso? Sim. Dependendo de como está escrito, é o tom de voz da própria empresa, é do interno dela. Quando ela tem uma comunicação mais leve, mais, né,
que é mais sugestiva, suave, ela traduz isso nesses comunicados. E do jeito que ela começa a frase, como ela começa, como ela termina, que tipo de plaquinha ela usa. Aí quando você começa a entender e a observar mais, eu observo muito isso, né? Nesse ambiente todos lavam a louça. Então, assim, eu estou dizendo, não estou falando para você lavar a louça, mas neste ambiente, sabe aquela comunicação que não quer agredir ninguém? E tem aquela assim, lave a louça após o uso. Né? Bem na sua cara. Né? Tem vários tipos. Assim, quando eu entro num ambiente assim, eu começo a identificar quais são os valores e o que está por trás. Assim, usou, lavou, secou, guardou. Que é tudo verbo, né? E ainda no passado. Não é interessante? E isso traduz o tom de voz das pessoas de dentro dessa empresa. De como elas pensam. E é algo assim, bobo. Né? É bobo, é só um comunicado. Um aviso, mas né? É só um aviso. E esses avisos, eles traduzem muito sobre a empresa, né? Sobre tudo. E o que você falou, quando você falou da plaquinha, isso já me veio muito à cabeça. E assim, jogue lixo dentro do lixo, que eu acredito que existem alguns avisos que não deveriam nem existir. Né? Isso... Vamos combinar que esse do lixo, então, para mim, é um deles que nem deveria existir. Lave a sua louça, nem deveria existir. Eu não deveria passar o meu tempo corrigindo o comportamento do humano, né? De um colaborador ou de qualquer outra pessoa. Eu não deveria lembrá-lo de algo que é natural. Natural, né? Né? Deveria ser, pelo menos. Eu penso muito sobre isso. Eu não me vejo num futuro, não me vejo num futuro numa empresa com milhões de funcionários e se isso acontecer, essas plaquinhas serão extintas. Só terão as plaquinhas que são realmente lá da CIPA, né? Aquelas que são realmente saída por ali, aqui, sim. Sabe? Sim, indicativa de placas indicativas de risco e tudo mais. Fora corretivas de comportamento, comportamental. Não, gente, que eu não pague a minha língua. Por favor. Mas é o fim da picada, né? Eu não sei se é o fim ou se é o começo da picada, mas é o fim. Não consigo pensar, Edu. Analisando bem nesse contexto, é o fim da picada, você corrigir o comportamento. Do que a gente conversou nesse episódio, né? Dessa questão da comunicação não violenta, etc, né? Dessa parte da gestão, né? É interessante mesmo, né? Você ditar regras de comportamento para tal pessoa, porque... Entendi, Olha, a comunicação, ela entra em tudo, em todos os lugares, em tudo ela está presente. A gente vive e respira comunicação da hora que a gente... Não vou falar nem que deita que levanta, porque até os sonhos, para mim, são, né, formas de comunicação. Porque a gente acorda depois no dia seguinte pensando sobre aquele sonho, a gente fala sobre aquele sonho. Então, comunicação é algo que está meio que... Né, é o dia a dia mesmo. É o nosso dia a dia. Tá presente em tudo, né? Tudo. Não existe nada que não se utilize comunicação. Visual, verbal. Não tem. Sim. Não tem. Bia, eu queria que você pensasse numa palavra depois de eu falar uma palavra. Tudo bem? Tá. Vou falar uma palavra, você fala outra em seguida. Família. Amor. Pátria. Amada. Supremo. Deus. Deus. O todo. Uau. Explica pra gente esse todo em Deus. Deus todo. Dá uma... Explico. O todo sou eu, você. Somos todos nós. Somos um complemento, né? Nós criamos o todo. E isso, lógico, né? Pessoas boas, ruins, em aprendizado, não aprendizado. E isso que faz esse movimento nosso aqui na Terra, nossos aprendizados, né? Tudo que a gente está vivenciando
Eu acredito que é esse movimento do todo, né? Do nosso aprendizado. Então, assim, tudo que ele criou, somos parte desse todo. Uau! Do todo, né? É o todo. 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 O todo, né? O todo. O todo. Uau. Indiferente de quem somos, né? Sim. Indiferente. Sim. Somos parte do todo. Então, quando falta um, né? No meio E esse um faz parte do todo. faz parte do todo, Ai, que né? bacana. Eu vejo como somos uma grande engrenagem, parte do todo, que movimenta, né? Que está aqui em evolução, buscando, né? Sermos, né? Eu penso que evoluímos tão velozmente na tecnologia, né? E a nossa evolução humana tem ficado muito para trás com tudo que vem acontecendo, né? Coisas que o Holocausto, há menos de 100 anos atrás, as guerras que estão acontecendo agora, essas tragédias do Sul, tudo causado pelo humano. E deveríamos estar um pouco mais evoluídos, né? Pelo menos, eu acredito que a gente não vai chegar na velocidade da tecnologia nunca. Comportamentalmente, porque, de fato, a gente tem um tempo de aprendizado muito maior, né? Que uma maquininha dessa. Mas poderíamos estar melhores. Já que não estamos, que a gente realmente consiga melhorar a vida das pessoas que estão ao nosso redor, que a gente consiga ser um ser humano melhor, né? Buscar, né, essa integridade. Eu acho que é necessário. A humanidade precisa desse olhar. Não dá. Não existe. E eu vou te falar, não é nem porque do lixo, porque disso, porque daquilo. Não é. Nós estamos nos destruindo comportamentalmente. Sabe? Eu vejo que tem muito a ser feito ainda. Apesar de ter muita gente fazendo, tem muito a ser feito ainda. Não dá para olhar só para o que é ruim, não, porque outro dia eu vi uma matéria linda também, que a gente estava olhando muito para o que, né, o que vem acontecendo de bom, que tem muita coisa boa, tem sim muita coisa boa acontecendo, mas precisamos. Na filosofia tem uma. Eu não lembro qual foi o livro que eu li, mas tinham alguns lugares em que as pessoas iam estudar, que elas passavam um período de 1 ano, talvez. E que nesse período de 1 ano elas viviam um aprendizado de praticamente 40. E a gente está precisando, né, desses intensivos, né, humanos, de comportamento, de processos, de mudança. A gente está precisando de um intensivão aí para mudar, principalmente algumas pessoas. Uau. Porque elas realmente. Porque assim, a gente precisa entender que a gente faz parte desse todo. Todas as pessoas fazem parte desse todo. Somos responsáveis por esse todo. Caminhar, né, num bom plano, né? Num bom plano, caminhar num bom plano. Uau. Penso que é tudo isso. Uau. Maravilhoso isso. Maravilhoso mesmo. Uma mensagem muito, muito, muito forte. Muito obrigada. Obrigado. Bia, agradeço muito a presença. Eu falo mais que... Não, imagina, tranquilo. Mas eu adoro. Foi super tranquilo, tá? Super Que bom. agradável. Inclusive, eu posso colocar a tua rede social aqui, né? Pode aqui colocar embaixo, vou todas colocar elas, aqui. Edu. Eu coloquei Paramos de gravar já? Não, ainda não. ainda tá no ar aqui. Tá no... Mas vai terminar quando tem aquela musiquinha no final. Aqui, ó, é o Instagram, né? @biaferraz.bf. Isso, biaferraz.bf. É Bia Ferraz com Z no final. Isso, com Z. Né? E lá no teu Instagram tem... Tem os outros links. Outros links, né? Tem um multilink. Eu não sei se meu multilink tá bom. Mas tem meu site. No meu site tem o acesso para as outras redes também. Tá tudo certinho. Podem me achar no LinkedIn. Quero ver todo mundo me seguindo. Porque, né, a vida é seguidor. Não é, gente. Não, também. Não vamos ignorar que é necessário. A gente precisa. Sim. Não, de fato, ter audiência. É uma ferramenta, né? De trabalho. Você falou tudo agora. É necessário enxergar como uma ferramenta de trabalho. Não é, né, para eu ficar
hashtag chateada que um seguiu, o outro deixou de seguir. Não é sobre isso. É uma ferramenta. É uma ferramenta de audiência Isso. e que ela é excepcional. Sim. Excepcional. Passar nossa mensagem, né? Passar a nossa mensagem, levar conhecimento, Sim. compartilhar o que a gente precisa. Sim. Né? Sim. E, enfim, chegar e alcançar mais pessoas, né? Sim, é nosso propósito é esse. Bia, você pode dar o último recado aqui pra essa câmera aqui? Fica à vontade. Ai, A meu palavra é Deus, toda você me pegou de surpresa. Que último recado eu posso dar, meu Deus? Vamos pensar aqui. Uhum. Totalmente livre aqui. Totalmente livre? É. Eu quero muito, e assim, e quero mesmo, e que eu falo para algumas pessoas, que ele me faça grandiosa. E não vou chorar. Porque eu quero levar outras pessoas comigo. E quando ele me faz grande, eu faço outras pessoas grandes também. Né? E quero essa mensagem. Me faça grande. Só. Você fala ele. Uau. 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 Se você quiser, a gente faz de novo, grava de novo pra... Não, tá tudo bem. Tá tudo bem pra você? Tá. Pode ir pro ar assim? Tranquilo? Acho que sim. Acho que sim. Não saiu embaçada a voz, talvez? Não, Não? tranquilo. Então, Aqui não é uma tem- água aí só. Aqui não tem edição, tá? É do começo até o final. Tudo bem? Então, tudo lindo. Tudo lindo. Tudo lindo. Sei bem o que é isso e adoro isso, porque esse lance de editar, né? O episódio começa do início da música ao final da música. Eu esqueci Muito de bom. falar pra você, desculpa. Não tem problema. Tá tudo lindo. Tá tudo certo. Tá, Tá então, tudo lindo. é ótimo. Ó, Mas é isso, pessoal. vamos ver os nossos bastidores. Isso é bem legal, né? Ah, sim, das fotos, né? Também, Sim. A gente eu tiro bastante fotos, sabe por quê? Pra ver se alguma fica boa. Porque vão ficar lindas. como vão é no ficar lindas. automático aqui, a gente vai apertando esse botãozinho aqui, acaba meio que, né, não dá pra saber como é que tá realmente. Aí, enfim, ó, vai estar tirando a foto ali pra gente, ó. Não sei nem pra onde eu olho, porque é tanta máquina aqui, gente. Se vocês Tudo bem. soubessem. Nossa, tô me sentindo a estrela de Hollywood, Ainda bem. né? Com essa luz assim. Luz é tudo. Obrigado. Muito legal. Mas é isso, pessoal. Curtam, compartilhem, comentem, se inscrevam, sigam a gente para que vocês possam cada vez mais ser impactados por histórias, realmente não são histórias inventadas, são histórias da sua vida, né? Que você contou da tua trajetória, né? De como você começou a tua carreira, etc, né? E de como você está enveredando no teu trabalho, né? Isso é gratificante demais. Muito. Contar a sua história. Isso é muito bacana. É isso, pessoal. Fique com Deus. Até a próxima e até mais. Tchau, tchau. Tchau.